Olá, amado estudante da luz. Aqui é a Carol Daimon. Estou fazendo com você a leitura do Livro de Ouro de Saint-Germain. E hoje a gente entra no capítulo 15. Está preparada, preparado para a gente dar seguimento a essa leitura transformadora? Então vamos juntos. Capítulo 15. Cuidado com a astrologia. Da gloriosa plenitude da luz e da substância onipresente de Deus Criador, provém a abundância de todas as coisas. O estudante que for suficientemente forte e firme para sustentar-se apenas com sua poderosa presença eu sou, nunca dividindo a presença e o poder de Deus Criador em um só instante, encontrar-se-á ascendendo constantemente para esta poderosa perfeição e livre para sempre de toda ideia ou reconhecimento de qualquer limitação. O estudante que puder se manter dentro desta poderosa presença será muito feliz, para benefício de alguns estudantes que, apesar de muito sinceros, estão deixando sem saber que sua atenção se afaste desta presença íntegra. Desejo expor alguns fatos sem qualquer intenção de imiscuir-me no livre-arbítrio de cada um. Os documentos que citarei estão em nosso poder e cobrem estes últimos 100 anos. Desejo falar-vos hoje sobre a ilusão da astrologia. Nenhum ser vivo poderá dedicar-se à astrologia e, ao mesmo tempo, entrar na presença eu sou e lá ficar. Por trás da prática atual da astrologia está o desejo humano e a oportunidade de justificar e gratificar os desejos externos. Deixai-me expor um fato aterrador que está em nossos arquivos. Não há coisa alguma, nem fase de estudo que tenha causado mais fracassos e mais crimes indiretos do que a fraude causada pela astrologia de hoje. Em, em anos recentes, existiu, na cidade de Chicago, um brilhante estudante de metafísica que, aceitando conscientemente o engano de seu horóscopo, foi impulsionado ao suicídio. O que a humanidade mais necessita, e os estudantes acima de tudo, é da rocha firme, que é a consciência da poderosa presença eu sou, sobre a qual permanecerão a salvo e livres dos abismos que constituem as maquinações externas. Os estudantes não necessitam saber dos decretos negativos de uma morte em perspectiva, nem da chamada má sorte do destino. Só devem dar crédito à invencível presença eu sou, que preenche tudo, que é a única e toda a vida de nosso ser, e para onde nosso coração precisa ser dirigido e lá mantido firmemente. Na presença eu sou, não há altura que o estudante não possa alcançar, mas se permitir que a sua atenção se detenha em astrologia, numerologia e as muitas logias de hoje, não haverá abismo em que não possa cair. O emprego atual da astrologia não se parece em nada com o emprego que tinha séculos atrás. Naquela época, não transmitia declarações negativas de qualquer espécie. O grande mal, ao fixar a atenção, o grande mal, ao fixar a atenção na astrologia, é que os estudantes aceitam as declarações negativas muito mais do que eles próprios admitem. A força sinistra negativa gerada no mundo pela humanidade sempre se vale de coisas como estas para obter e prender a atenção, especialmente do estudante que está progredindo, e assim mantê-lo naquilo que o faça descer em vez de o elevar. Onde há um horóscopo que indica a morte de alguém, várias mentes se fixam nessa ideia e indiretamente se comete um verdadeiro crime tão sutil que os indivíduos se horrorizariam se lhes fosse demonstrado que tiveram alguma participação nele. Porém, esta é a verdade. Se pudesseis ver por um dia, do grande ponto de vista interno, a força destruidora gerada e usada através do emprego que hoje se faz da astrologia, fugiríeis dela como de uma víbora venenosa que espera para vos atacar e introduzir o veneno em vossas veias. Eu vos digo, amados estudantes, em nome de vossa luz e do vosso progresso, permanecei dentro de vossa presença eu sou. Não deixeis que vossa atenção seja desviada ou dividida por nenhuma coisa externa, se desejais evitar a roda da reencarnação indefinidamente. Do grande amor de meu coração, crendo e sabendo do ponto de vista interno,
ao qual vós não tendes acesso ainda, eu vos aconselho enviar tudo o que tenha sabor a uma expressão ou condição negativa. Então ascendereis nas asas de vossa poderosa presença eu sou, para a liberdade e bênção da eterna, perfeita e ilimitada luz. Como disse, não desejo me imiscuir em vosso livre-arbítrio, porém, as portas da liberdade eterna estão abertas diante de vós, se acreditais na verdade que eu vos tenho manifestado e que vos ajudará a entrar por essas portas e receber a bênção eterna da luz que está à espera para envolver-vos. Tudo lhe será dado em acréscimos. Se há condições em vossa vida, lar, meio ambiente, das quais vós quereis livrar, ordenai, através da presença eu sou, que estas condições sejam dissolvidas e consumidas ante a sua poderosa luz e poder. Amado estudante, que vos encontrais sob essa radiação, não voltaremos a tratar deste assunto novamente. Para a presença eu sou dentro de vós, tomar-vos capazes de ver a luz e a verdade do que vos digo. Vi dentro de vós a luz gloriosa que pode ser acelerada por uma radiação deslumbrante que vos permitirá expressar a perfeição. Por isso ofereci minha humilde assistência, por minha própria vontade. Porém, se a personalidade persistir em deixar que a atenção se coloque em qualquer coisa que não seja a poderosa presença eu sou, que eu sei ser a mais poderosa e a única presença transmutadora capaz de resolver todos os problemas, então os meus humildes esforços terão sido em vão. Eu vos asseguro, meus queridos, que chegastes a um ponto no qual deveis ir para cima ou para baixo, com vossa atenção determinada e firmemente mantida constantemente na poderosa presença eu sou, não há condição, força ou presença na terra e no céu que possa impedir a realização maravilhosa e gloriosa da eterna liberdade e perfeição. Se não tendes dentro de vós o sentimento que vos fala sobre o grande amor divino, que me capacita a vos expressar esta verdade para a vossa proteção, então teremos que esperar o momento em que esta verdade apareça dentro de vós. Uma vez que os estudantes e indivíduos tenham compreendido e reconhecido a poderosa presença eu sou, e mesmo assim deixam que sua atenção se fixe em coisas estranhas, seja consciente ou inconscientemente, o que não faz diferença, estarão dando as costas deliberadamente à presença que é a fonte de seu ser e a vida dentro de si mesmos. Eu declaro, com todo o amor de meu ser, que eu sou a presença que vos capacita a ver e sentir esta verdade e manter-vos unidos a ela por amor ao vosso próprio progresso. Aqueles que se mantiverem firmes e suficientemente convencidos dessa poderosa presença encontrarão em sua experiência abundantes provas de seu poder e inteligência ilimitada. Amado estudante, muitas mãos da hoste ascensionada estão estendidas para vós, a fim de dar-vos assistência, enquanto puderdes manter vossa atenção unida na presença ativa de Deus Criador em vós, e resistirdes firmemente à influência de toda aparência externa. A verdade é poderosa e prevalece. Sente vossa majestosa presença todo o tempo. É um erro que o estudante se desiluda, porque alguma coisa na qual tenha trabalhado e não se manifestou instantaneamente. E isso ocorre porque ele não gerou energia e poder suficientes para manifestar rapidamente seu desejo. A atenção tem que estar somente no eu sou. Suponhamos que eu decretasse: eu sou a poderosa presença, eu sou em ação. E depois, uma hora mais tarde, deixasse que minha atenção se fixasse em um horóscopo desfavorável ou em uma condição externa que indicasse algum infortúnio. Não vedes como isso anularia a afirmação que eu fizera para liberar o poder de liberdade feito por mim? Yeshua disse: não podeis servir a dois senhores. Isto quer dizer que não podeis dividir a atenção, porque deveis vos deter, olhar e escutar. Eu vos digo: não podereis progredir se colocardes poder em outra coisa que não seja vossa poderosa presença eu sou. Infelizmente, o que se passa com muitos estudantes é que não se fixam na poderosa verdade de seu ser o tempo suficiente para conseguir a energia e força necessárias
a fim de resistirem à influência da sugestão e da aparência externa. O estranho para mim é que, uma vez colocada a atenção do estudante no poder do Todo-Poderoso, da presença eu sou, o único princípio ativo de vida que tem Deus Criador em ação dentro e em torno dele, a- e fixada também sua atenção nas coisas externas, não percebe que está dividindo o poder e retardando a magnífica atividade e a realização que a presença eu sou atrairia. Todavia, tendo passado pela mesma experiência, temos a paciência infinita para esperar até que o amado estudante possa empunhar o cetro do domínio desta poderosa presença eu sou e sustentá-lo. Posso trazer-vos documentos das coisas que dia a dia são cometidas através da sugestão, pois a astrologia, a, suge- a sugestão dada põe a lei em ação para cumpri-la. Quando vossa atenção está em determinada coisa, instantaneamente o poder dentro de vós dirige-se para ela. Se os astrólogos não deixarem de manter o pensamento de morte sobre tal pessoa, ela morrerá. Isto é crime. Esta pessoa é um filho e uma filha de Deus Criador, e tem o direito de viver o tempo que lhe foi decretado. Há crimes muito piores que o assassinato físico que não têm termo de comparação, porque são cometidos deliberadamente por pessoas que sabem o que estão fazendo. Há uma ação certa e infalível da lei, isto é, aqueles que fazem tais coisas devem pagar vivendo uma experiência semelhante. Contra as sugestões negativas de outrem dizem: eu sou a presença anulando tudo isto para que não possa afetar nem a mim, nem a meu lar, nem a meu mundo. Dissipar conscientemente algo que tenha sido dito em vossa presença é a coisa mais fácil do mundo. Dizei: eu sou a única presença atuando aqui. Para qualquer coisa que não desejais que continue, dizei: através da presença que eu sou, isto cessará agora e para sempre. Isto atua como se fosse chocar contra uma parede, para derrubá-la. Quando realmente sentis e planejais alguma coisa, pondes em ação o poder que a realiza. Procurai entender o poder ilimitado que tendes a vosso serviço. Na sensação, existe tanto a visão como a audição, porque podemos ouvir e ver sem a necessidade de empregar essas faculdades. Quando uma pessoa se torna colérica, instantaneamente abre passagem para outras esferas dessa mesma qualidade e um acúmulo da mesma espécie se filtra vertiginosamente. O medo é um canal aberto através do qual se manifesta toda a classe de atividades destrutivas. Quando as coisas são feitas conscientemente, tem muito mais poder. Quando a energia é liberada, atua porque a pessoa a colocou em movimento. Não faz diferença se foi um rei ou um serviçal. Quando os sentimentos são excitados, estão aceitando esta sugestão. Podeis sentar-vos e escutar uma conversa destrutiva sem ser afetado por ela, quando controlardes o sentimento no plexo solar. Nenhuma coisa pode penetrar em vosso mundo a menos que permitais. O jogo não vos traz nenhum benefício. A senhora X, em um certo tempo, teve um maravilhoso poder e influência em torno de si. Começou a jogar e não só perdeu seu poder, mas também o dinheiro. Não é melhor manter-se na presença eu sou do que em um canal de jogo? Qualquer coisa que atraia vossa atenção é uma atividade sutil do externo para vos arrancar a liberdade. Para obter liberdade financeira, eu sou as riquezas de Deus Criador fluindo para as minhas mãos e meu uso, que nada pode deter. Dizei frequentemente: a presença eu sou governa todo o canal que existe em manifestação. Governa tudo. Experiência de um estudante. O estudante havia visto e ouvido uma explosão de luz enquanto o corpo físico dormia. Se tivesse dito conscientemente ao ver a explosão: absorvo em minha mente e meu corpo a força da explosão de minha luz, da luz, teria recebido seus benefícios. Em tais circunstâncias, o importante é que o estudante permaneça alerta, para que, em toda manifestação, esteja consciente de que está absorvendo seu poder. Alegrai-vos, porque o poderoso poder da presença eu sou atuando
vos dá força e poder. Ordenai a memória exterior que retenha e traga à consciência externa tudo o que desejais saber. Quando usais a presença eu sou, colocais a lei em movimento, e ela não pode falhar. Deus Criador atua somente através da consciência dos indivíduos. Se fosse de outra maneira, ele não os teria aqui. Deus Criador só pode atuar no mundo físico, através de suas individualizações, e toda a natureza também está governada pela inteligência individual. O solo, as plantas, tudo. Toda a força e energia que se necessita para um dado propósito estão onipresentes quando são liberadas pela presença Eu Sou. Portanto, através do uso da presença Eu Sou, podeis liberar poder do qual não tendes nenhuma ideia. Durante a guerra de 1914 a 1918, quando Foch disse, não passarão, ele liberou o poder através do qual o decreto foi cumprido. Ele estivera rezando por mais de uma hora, e ao sair estava tão carregado com essa energia que, quando emitiu a ordem, esta se converteu na presença governante, nas condições atmosféricas ao seu redor, e Deus Criador atuou. As palavras não passarão formam um decreto. Este é dinâmico, poderoso e libera tremendo poder. Somente há um poder que atua, dá-lhe plena liberdade. Permanecei com ele e deixai que ele atue. Mantende-vos nele e com ele. Não há nenhum outro poder para atuar. Disso resulta um progresso contínuo, como a neve que desce da montanha. Vós avançais firmemente e ides conquistando uma energia contra a qual nada pode prevalecer. E um impulso tem um impulso, um poder e um infalível meio de realizar todas as coisas boas. Este é o único caminho para o domínio permanente. Para a limpeza, dizei frequentemente: eu sou a presença aqui que mantém minha roupa e lar imaculadamente limpos. Depois de certo tempo, a força se torna tão poderosa que consome ou repele instantaneamente qualquer coisa indesejável. Quanto mais conscientemente atueis sobre uma coisa, mais concentrada ela se torna. Quando dizeis, a presença que eu sou carrega esta coisa com amor, energia, poder, etc., podeis carregar a água tão poderosamente que esta ferverá com o poder da energia ali concentrada. Não deixeis que coisa alguma em vossa mente duvide se a ordem funciona ou não. Cada vez que ordenastes isso, eu sei que a minha ordem está atuando com todo o poder. Deveis saber o que eu sou significa. O que eu sou significa. O que eu sou é para vós. O que eu sou pode fazer. Compreendei isto e prossegui com determinação inabalável. Dentro de vós está a força e o poder para isto. E se vós vos mantiverdes dentro dessa poderosa presença eu sou, grande assistência vos será dada. Ai, hoje temos coisa para falar, hein? Então vamos começar aqui. Bom, o título eu acho ele um pouco impactante, né, gente? Falar cuidado com a astrologia, que é algo que a gente usa, eu mesma uso muito a astrologia como um caminho de autoconhecimento, como um caminho de busca, mas eu vou falar dentro da minha percepção que eu entendi que Saint Germain estava querendo dizer, né? E se isso fizer sentido para você, maravilha, muito bom. Mas se não fizer sentido e você tiver uma opinião sobre isso para compartilhar, por favor, deixa nos comentários que eu vou gostar muito de ler e entender também um pouquinho mais, né, de outras visões. Então aqui Saint Germain fala que a poderosa presença eu sou, a presença do todo, né, essa fagulha divina em cada um de nós, ela é a força suficiente para a gente viver uma vida plena. Porém, a gente tem que ter uma atenção focada, direcionada com essa presença eu sou. O que eu entendo é que se a gente pega essa presença, a presença eu sou, né, com consciência de que o eu sou em mim, ele está atuando a todo momento. E quando eu coloco essa expressão em movimento, quando eu dou poder a ela, né, eu sou a abundância fluindo para minha mão, eu sou manifestando o amor, a alegria, né, eu já estou ativando essa presença em mim. Com o tempo, isso vai ficando mais claro, isso vai ficando mais perceptível, mais palpável e concreto. Então, no início, eu acredito que a gente ainda está
zigue-zagueando, né, nesses conhecimentos. Somos estudantes, a gente está numa busca. E o horóscopo, assim como qualquer oráculo, qualquer coisa que possa fazer um certo, eh, que possa trazer para a gente a luz e a sombra, pode fazer com que a gente foque na sombra, né? É muito comum você falar assim, a pessoa fala, é Capricórnio, nossa, Capricórnio é isso, né? Quando a pessoa faz alguma coisa negativa, a gente vai falar, posso que você é de Capricórnio, posso que você é de Sagitário, posso que é de Virgem, olha a pisciana ali. Então, assim, já é uma tendência a olhar para aquilo que a pessoa tem como expressão negativa, né, manifestada ali no plano físico, e colocar isso como algo negativo. Bom, recebi a visita ilustre do meu pequeno aqui, tive que dar um pause e me perdi um pouco, então eu vou retomar aqui, dentro do que eu acredito que era o que eu estava falando, e peço a paciência e compreensão de vocês. Agradeço, né, a paciência e compreensão. Então, quando a gente está na presença eu sou, a gente precisa estar focado, né, direcionado, porque essa presença ela vai manifestar na nossa vida aquilo que a gente acredita ser. Se vem qualquer produto oracular, qualquer oráculo, né, que tenha que traga essa tendência a mostrar esse lado sombra, a gente pode ficar focado nesse lado negativo, e isso pode fazer com que a presença eu sou se manifeste né, nesse ponto negativo. Então, eu acredito que São Germain está querendo dizer cuidado, cuidado não só com a astrologia, mas com todo tipo de oráculo que pode te fazer acreditar que você é isso, sendo que você não é. Né? Não é porque você é pisciano que você tem que ser assim o resto da vida. Você pode buscar mudanças, né? Não é porque você é. Inclusive, acredito que a astrologia, ela traz esse mapa para o autoconhecimento, para a gente entender e se perceber. Se eu sei que isso é uma parte da minha sombra, então eu vou acolher essa sombra e vou, né, caminhar para a luz dela para que eu possa manifestar mais luz do que a sombra, compreendendo que a sombra existe e que ela pode ser acolhida. É uma visão que eu acredito que faça muito sentido aqui para mim, né? Espero que faça sentido para você também. A sugestão externa, ela é muito perigosa, né? Ela é perigosa dependendo do que, porque cada pessoa tem o seu mundo particular, tem o seu universo particular. Eu, por exemplo, eu andei com muito medo de fazer exames médicos, né? De ir a consultas, de hospital, eu ficava com muito medo. Então, qualquer coisinha que uma pessoa falava para mim sobre doença, tipo, se eu estivesse com uma dor na perna, aí eu falava com alguém, nossa, estou com uma dor aqui na perna, e a pessoa falasse, nossa, tem que ir no médico olhar. Aquilo para mim parecia muito grande, né? Era algo tipo assim, como se ela estivesse me dando um diagnóstico de que a minha perna estava com um problema muito sério, que se eu não fosse ao médico, isso podia piorar e eu podia até morrer, sabe assim? Por quê? Eu estava com a minha mente adoecida, né? E na minha mente, aquela sugestão dela era algo muito negativo. Então, cada pessoa ela tem o seu universo. Se a gente vai ali pela sugestão externa, é um perigo para cada pessoa, né? Então é preciso ter esse direcionamento focado na presença eu sou, compreendendo que a presença eu sou é a única presença verdadeira. A presença eu sou, gente, é a nossa verdade maior. Ela é a verdade. Ela é a verdade. Esse corpo físico e tudo que é manifestado no plano físico, no plano concreto, entre aspas, é a ilusão. É aquilo que a gente vê, toca, mas não é real. E que para a gente compreender também com a nossa mente limitada, precisa de um pouco mais de abertura, né? De expansão da mente, com a nossa consciência. Mas, de forma bem simples e básica, é isso. O eu sou é o verdadeiro ser, é o que é verdadeiro. E aí, quando eu tô na presença eu sou, eu tô verdadeira. Então eu tô dentro daquilo que são as qualidades divinas, que é o amor, a alegria, o sucesso. E tudo que é contrário a isso é a ilusão. E se eu me guio por horóscopos, tarô, gente, eu sou taróloga, tá? Mas eu entendi, eu estou explicando aqui para a gente como estudante aquilo que eu entendi, porque eu acho importante a gente não dar atenção aquilo que
vai dizer taxativamente falando você é assim, pronto, né? Tá te definindo. Não, isso não pode te definir. Isso pode te dar um norte, um mapeamento, né? Você recebe ali uma bússola dentro, né, um mapa astral que você fizer, ou, né, uma classificação do seu signo, falando o que que esse signo tem como características, isso vai te dar um mapeamento, mas isso não define quem você é. E isso é muito importante de entender, porque você entendendo isso, tá tudo bem, você, né, vê o seu mapa astral, vê o seu mapa natal, e enfim, todas essas coisas que traz, porque isso vai te colocar, né, numa situação mais alinhada com o seu eu sou. Aqui eu falei, né, eu fiz uma anotação assim, aceita-se o negativo. A gente aceita aquilo que é negativo. É muito, gente, 90% das pessoas que procuram para fazer uma leitura de tarô, elas já vêm querendo saber se há algo errado. Tá? Vou usar um que é muito comum. Meu marido está me traindo? Tem traição? Fulano e eu vamos voltar? Já assim, com aquela expectativa de ouvir as piores coisas. E se fala, não, não está traindo, a pessoa quer entender né, se não está mesmo, enfim. Ela fica buscando aquilo como uma verdade para ela. Então a gente aceita com muita facilidade o negativo. E aí eu coloquei o mesmo sobre qualquer oráculo que possa trazer essa luz, né, que pode trazer a luz e a sombra. O futuro ele não está escrito numa pedra. Pelo contrário, o futuro nosso, à medida que a gente vai se conhecendo mais, a gente vai cocriando a nossa realidade. Então, o futuro ele depende mais da nossa cocriação, do nosso entendimento do eu sou, do que, de fato, ele ser aquele futuro taxativo que não muda, né? Hoje eu recebi até uma frase que é aquela, eu não lembro de quem é, mas fala, acho que é Jung que fala, enquanto você não conhecer o seu inconsciente, você vai ser guiado por causalidades, né, externas e vai achar que isso é o destino. Ai, gente, não sei se eu falei certo, mas é mais ou menos isso. Enquanto a gente não se conhece, a gente vai se deixar guiar pelo externo, por aquilo que não condiz com a nossa verdade, a gente vai chamar isso de destino, né? Ah, é assim porque é assim. E aí, a sua parte nisso? Então, é preciso que a gente faça, né? Decidir, tomar a decisão de eu decido que agora eu vou a- colocar a presença eu sou para atuar na minha vida e é a presença eu sou. Então, ele fala, né, eu vos asseguro, meus queridos, que chegastes a um ponto no qual deveis ir para cima ou para baixo. Hoje eu estou meio que gaguejando. Com vossa atenção determinada e firmemente mantida constantemente na poderosa presença eu sou, não há condição, força ou presença na terra e no céu que possa impedir a realização maravilhosa e gloriosa da eterna liberdade e perfeição. Então decide. E se você decide pela presença eu sou, caminha, vai, porque tudo tende a dar muito certo, né? Aqui fala que o estudante ele pode ficar um pouco frustrado porque ele não consegue manifestar imediatamente através da presença eu sou. Para manifestar instantaneamente, tem que haver energia suficiente, né? Ter força, estar numa frequência elevada, estar em ressonância com a energia do todo. Porque, gente, se a gente manifesta instantaneamente de forma deliberada e sem ter um conhecimento ajustado, a gente pode fazer muita M na nossa vida, sabe? Então a gente precisa primeiro elevar a frequência, entender, estudar bastante, para depois a gente conseguir manifestar. E eu falo isso de experiência própria. Eu estudo, assim, não como eu estudo hoje, mas desde os meus 14 anos eu procuro sobre lei da atração, estudava com o doutor Lauro Trevisan, o professor Lauro Trevisan, melhor dizendo, Joseph Murphy, eu já li esses livros lá nos meus 14 anos, não entendia muito, como eu entendo hoje, mas eu já estudava. E você imagina, se lá atrás eu começasse a criar tudo aquilo que eu queria criar, né? Tudo que eu falasse eu já manifestava. Então tem muita coisa que às vezes a gente reclama muito, a gente fica muito no negativo. Imagina eu criando isso instantaneamente, né? Então
a gente não cria instantaneamente, porque a gente tem esse prazo também para poder entender se é isso mesmo e fazer o tal do cancelamento, né? Eu cancelo tudo isso que eu criei aqui na minha mente. Então, esse prazo, ele é muito importante. Pessoas que têm aí medo de morrer, imagina, né? Esse medo, que é um sentimento intenso, cria isso na sua vida. Então, você tem o tempo de cancelar. Não, tá cancelado isso que eu pensei, tá cancelado tudo isso que eu criei, né, a partir do medo. Eu vou criar agora a partir do amor. E aí a gente faz muito melhor, muitas coisas melhores, né? Aqueles que se mantiverem firmes e suficientemente convencidos dessa poderosa presença encontrarão em sua experiência abundantes provas de seu poder e inteligência ilimitada. Olha, eu estou fazendo ali eu coloquei na semana passada, eu sou a aceleração das células dessa estrutura cerebral. Eu já coloquei lá no espelho. E todo dia de manhã eu faço lá minhas 4, 5 repetições. E, gente, eu já sinto assim, eu me sinto diferente ao lidar com pessoas que eu tenho desafios, ao lidar com os meus desafios, eu me sinto muito diferente. Eu estou muito mais confiante, entregue e, assim, sabedora que as coisas vão fluir, sabe? Então, é importante que a gente, né, faça a nossa parte também. Eu fico fazendo mera repetição? Não. Eu estou aqui estudando, então eu sei o que aquilo ali está escrito. Então, é bom a gente estar estudando, porque você vai dar consistência para aquilo que está escrito. Aquilo não vai ser uma coisa oca, vazia, né? Vai ter consistência. Então, quando eu falo aquelas duas frases, tem duas frases no meu espelho do banheiro. Quando eu falo aquelas duas frases, eu sei o que eu estou dizendo. Aquilo tem verdade, porque tem conteúdo, né? Veio algo antes para preencher aquelas frases com uma verdade que eu estou manifestando na minha vida. Bom, eu fiz uma outra anotação aqui que fala assim: se o estudante está sendo levado de um lado para o outro e manifesta a presença eu sou, logo em seguida ele fica na polaridade negativa, isso só pode prejudicá-lo. Então a gente fica ali, tipo, sabe aquelas. é, aquele. Num circo, quando a pessoa ela pega, eu esqueci o nome, acho que é acrobata, que ela vai naquela corda, né? Ela pega tipo um balanço no ar. Ela vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro. Aí, de repente, ela salta para o trampolim em um desses ir e vir. A gente pode ficar desse jeito, nas polaridades, né? A gente vai para um lado, vai para o outro. Alegria, tristeza, amor, ódio, né? E tantas outras polaridades que existem. Às vezes a gente está muito no feminino, volta muito para o masculino, né, na nossa energia interna. E imagina, se a gente não tem esse conhecimento aprofundado, um conhecimento consistente, com conteúdo, e a gente fica nesse vaguear entre lá e cá, lá e cá. Aí quando eu tô lá no amor, eu tô criando coisa boa. Aí eu venho para cá no ódio e eu tô criando coisas do ódio. Então, se é, eu tô nessa leva de vai para lá e vem para cá, me deixando ser conduzida pela corda e não eu no controle da corda, eu posso ficar muito prejudicada. Então eu preciso ter consciência de que eu posso até sim transitar entre as polaridades, desde que eu, primeiro, não chegue aos seus extremos, né? Então eu preciso ter essa consciência e controle de que eu não posso chegar no extremo do amor. Porque quando eu chego no extremo do amor, eu posso estar muito próxima do ódio e isso pode me prejudicar. Então eu preciso ter essa consciência de que eu não chego nas extremidades, de que eu posso, né, pendular aqui e de que eu posso ficar acima disso, não contaminando o meu mundo, as minhas criações com essa energia negativa. Sempre. Gente, a gente é estudante, né? Então, assim, a gente está caminhando para esse sempre estar assim melhor, né? Acima. Mas ainda não, a gente ainda tem muito que limpar, muito que, né, o que conduzir na nossa vida. Mas é possível que a gente se afete o menos possível com essa dança da vida, né? Onde a gente às vezes está num passo lá embaixo, outro a gente está cá em cima. Então, não se deixar afetar, entender que essas coisas passam por você.
né? E não você fica nessas coisas. Elas estão passando por você, são experiências que você está experimentando, como uma roupa que você troca. Eu gosto muito do livro, do filme, da animação Divertidamente, que tem lá, né, os sentimentos reunidos, que são os sentimentos básicos, né, são os sentimentos básicos primordiais, né? E a partir deles vêm outras coisas. Então, eles estão lá e cada um tem a sua função, cada um tem o seu desempenho, e na vida da gente, todos eles são importantes, todos eles têm uma importância e servem para algo, né? Mas a gente precisa entender que esses sentimentos, eles são experimentos, eles são roupas que a gente veste. Então, a gente pode escolher mudar essa frequência a partir de um exercício que é muito fácil, que é a gente começar a pensar naquilo que eu tenho de bom, pensar num dia feliz, por exemplo. Eu fazia muito isso quando eu era pequena. Às vezes a gente estava, né, às vezes não, quando ia viajar com meu pai e minha mãe, e às vezes eu estava assim muito enjoada, com o estômago muito ruim, né, passando bem mal assim. Aí eu fechava os olhinhos, pequenininha, eu fazia isso. E ficava imaginando a hora que chegasse na praia ou para o lugar que a gente estivesse indo, a primeira coisa que eu ia fazer, como eu ia me divertir, né, como eu ia me divertir, o que que eu ia fazer de bom. E aí aquilo ali ia passando, de repente eu até dormia, estava bem, né? Então, às vezes eu gostava de pensar até assim num brigadeiro, pensava assim, deixa eu ver se eu estou boa ou se eu não estou boa. Aí pensava no brigadeiro. Aí se eu te sentisse vontade do meu brigadeiro, estava legal. Era só da minha cabeça. Mas se eu sentisse mais enjoo, é porque eu não estava boa mesmo, não. Aí eu tinha que pedir para parar. Mas assim, né, já começava a colocar isso em ritmo na minha vida, tá? Então é importante a gente ter essa consciência, né, de que a gente tem esse poder de transmutar os nossos sentimentos, entender o que ele está dizendo, o que ele está trazendo e deixar ele se transformar dentro da gente, entendendo que eu não sou esse sentimento. Ele está passando por mim para me ensinar algo, mas eu não sou. Eu não sou. Porque o eu sou é a plenitude, a alegria, a felicidade. O poder, do eu sou, a poderosa presença eu sou, dirigida, ela vai para onde está a sua atenção. Então, se você está com a atenção, foco naquilo que é sombra, que é a sua sombra, é para onde o poder do eu sou vai. Então, você precisa direcionar. Por isso, a astrologia, os oráculos, né, as coisas que trazem a luz e sombra para a gente no processo de autoconhecimento, precisa ter um certo cuidado. E você pode anular aquilo que é sugerido de forma negativa. É, outro dia minha mãe está assim comigo, falando do meu filho, né? Ela falou assim, nossa, ele é sonhador igual você, fica criando os trenzinhos na cabeça. Ela não falou de maldade, óbvio que não. Minha mãe, nossa, minha mãe é minha maior apoiadora. Mas aquilo soou para mim como algo não positivo. É como se eu vivesse no mundo da luz, não fosse legal, né? Vivesse fantasiando, sonhando muito e não colocando em ação. Foi isso que eu entendi que ela estava dizendo. E na hora me deu uma tristeza. Eu falei, nossa, que ruim, né, ouvir isso. Tanto meu, ainda mais ver que isso é algo negativo e que eu transmito isso para o meu filho, me deu aquele baixo, aquela coisinha meio chata. E aí, aqui eu poderia dizer, né, eu sou a presença anulando tudo isto para que não possa afetar nem a mim, nem ao meu lar, nem ao meu mundo. Eu sou a única presença atuando aqui. Para qualquer coisa que você deseje que não continue, né, que cesse, através da presença que eu sou, isto cessará agora e para sempre. Então, assim, quando você diz, faz esses decretos, esse decreto ele vai atuar como uma parede. E aquilo que vem para te derrubar vai chocar contra essa parede, não passa, né? Ele vem ali um paredão mesmo. É bom a gente estar sempre procurando entender o poder ilimitado que a gente tem ao nosso serviço. Esse poder ele está ao nosso serviço e é ilimitado. Agora que eu fiz uma anotação, porque fala, São Germain traz assim: quando os sentimentos são excitados, eles estão aceitando essa sugestão. Podeis sentar-vos e escutar uma conversa destrutiva sem ser afetados por ela.
enquanto controlardes o sentimento no plexo solar. Nenhuma coisa pode penetrar em vosso mundo a menos que você permita. E aí, eu tenho aqui do livro A Chave Mestra, eu lembrei que eu já tinha lido isso, que ele fala do plexo solar. E ele fala assim: o plexo solar é o ponto em que a parte encontra o todo, em que o finito se torna infinito, em que o não criado é criado, o universal se torna individual, o invisível se torna visível. É o ponto em que a vida surge e não há limite de quantidade de vida que um indivíduo pode gerar a partir desse centro solar. Ele traz isso porque ele fala que, deixa eu ver se eu encontro aqui, mas ele fala que o nosso plexo solar, ele é o nosso subconsciente. É onde as coisas que são criadas, né? Onde tudo nasce. É no plexo solar. Eu vou achar essa parte. Bom, eu vou ler toda essa parte aqui porque eu acho ela importante, tá? Isso que eu vou ler agora é do livro A Chave Mestra, de Charles F. Haanel, tá? Então ele fala assim: a interação necessária entre mente consciente e a mente subconsciente requer uma interação parecida entre os sistemas nervosos correspondentes. O juiz Thomas Stewart indica uma forma excelente pela qual essa interação é realizada. Ele diz: o sistema nervoso central é o órgão da mente consciente, quando o sistema nervoso simpático é o órgão do subconsciente, enquanto o sistema nervoso simpático é o órgão do subconsciente. O sistema nervoso central é o canal através do qual recebemos a percepção consciente dos sentidos físicos e exercemos o controle dos movimentos do corpo. O centro desse sistema de nervos é o cérebro. O centro do sistema nervoso simpático é uma massa ganglionar localizada atrás do estômago, conhecida como plexo solar, e é o canal daquela ação mental que suporta de forma inconsciente as funções vitais do corpo. A ligação entre os dois sistemas é feita pelo nervo vago, que vai da região cerebral, como parte do sistema voluntário, até o tórax, com ramificações para o coração e para os pulmões, e, por fim, atravessa o diafragma, onde perde seu revestimento externo e passa a ser identificado como nervo do sistema nervoso simpático, formando uma ligação entre os dois sistemas e tornando o ser humano uma entidade única do ponto de vista físico. Vimos que todo pensamento é recebido pelo cérebro, o órgão da consciência, portanto, está sujeito ao nosso poder de raciocínio. Depois que a mente objetiva confirma que o pensamento é verdadeiro, ela o envia ao plexo solar, ou o cérebro da mente subjetiva, para que seja convertido em nossa carne, para que seja trazido ao mundo como realidade. Então, esse pensamento já não está mais suscetível a nenhum tipo de argumento. A mente subconsciente não é capaz de argumentar. Ela apenas age. Ela aceita as conclusões da mente objetiva como definitivas. Ok? O plexo solar foi comparado ao corpo humano como um todo, porque é um ponto central de distribuição de energia que o corpo gera de forma constante. Essa energia é muito real e esse sol é muito real. E a energia é distribuída por nervos muito reais para todas as partes do corpo e é lançada na atmosfera que circunda o corpo. Se essa radiação for suficientemente forte, a pessoa é chamada de magnética. Disse que esse indivíduo tem magnetismo pessoal. Essa pessoa pode ter um poder imenso de fazer o bem. Sua simples presença é capaz de confortar as mentes perturbadas com quem tiver contato. Quando o plexo solar está ativo, irradiando vida, energia e vitalidade para todas as partes do corpo e para todas as pessoas que encontra, as sensações são agradáveis, o corpo se enche de saúde e todos aqueles que tiverem contato com essa pessoa experimentam uma sensação agradável. Então, aqui ele fala, tem muita coisa, mas é onde eu queria trazer o entendimento aqui que Saint Germain traz do plexo solar. Então, ele fala, né, Saint Germain traz, que a gente
pode sentar, escutar uma conversa destrutiva e não ser afetado por essa conversa quando a gente consegue controlar esse sentimento do plexo solar. Quando a gente não deixa esse pensamento na mente objetiva vir para a mente subjetiva, que é o plexo solar. A gente se controla, né? Cada um vai ter a sua maneira de fazer isso. E acredito aqui que esse decreto, né, que eu falei anteriormente, eu sou a única presença atuando aqui, eu sou a presença anulando tudo isso para que não possa afetar nem a mim, nem ao meu lar, nem ao meu mundo. A gente está fazendo esse controle de não deixar que essas sugestões externas entrem e destruam o nosso mundo interno, tá? O plexo solar, onde reside sentimentos viscerais, esconde o nosso subconsciente, esconde entre aspas, né? E aqui é isso. Ele fala aqui dos decretos, da importância das palavras. Para a gente, né, ele fala aqui do não, as palavras não passarão, formam um decreto. Este é dinâmico, poderoso, libera um tremendo poder. Somente há um poder que atua e que você dá a ele plena liberdade. Esse foi o nosso capítulo 15. Muito importante a compreensão desse capítulo para a gente, né, trabalhar corretamente internamente, para que a gente possa compreender a nossa, dentro da nossa existência, a nossa função atuando, a nossa presença eu sou atuando. Então, gente, faça os exercícios, os decretos, né? Escolha um desses decretos que a gente já falou aqui até hoje, tem muito decreto. Escolha aquele que você, nesse momento, vai te ajudar, né, a levar a sua frequência, se você tiver uma frequência mais baixa, ou aquele que vai, que é aquele que é do seu momento. Peça uma guiança interna para te levar exatamente para o decreto que você precisa para sua vida mudar, né, para que você possa mudar alguma coisa na sua vida. E a sua consciência, seu ser interno, ele vai te levar para esse decreto que você precisa e manifesta ele todos os dias. Faz o decreto, tenha consistência, tenha constância, tenha persistência para você, né, conseguir trabalhar com a presença eu sou. Com muita alegria que eu partilho com vocês esse conhecimento. Eu sou Carol Diamond, mais uma vez trazendo aqui o capítulo do livro de Ouro de Saint-Germain, onde a gente finalizou o da astrologia, e no próximo a gente vai para o capítulo 16. Se você está gostando, está fazendo sentido para você, fala para mim aqui, deixa um comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho, conta para mim como está sendo. Compartilha também com seus amigos, com as suas amigas, para que eles também possam se tornar uns estudantes da luz e mudar a vida, né? Transformar, trazer transformação para cada uma dessas pessoas. E assim a gente vai crescendo a nossa corrente do bem. Muito obrigada pela sua presença, pela sua companhia. Até o nosso próximo áudio vídeo. Um beijo grande.